Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus pela sua vida. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Eu quero ler 2 versículos com os irmãos e com as irmãs nessa noite. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, versículos de número 9 e o de número 10. Esses 2 versículos são bem conhecidos e eu creio que com certeza você já ouviu alguma ministração com base nesses 2 versículos. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: honre ao Senhor com a tua fazenda. Em algumas versões diz assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Senhor, nós oramos mais uma vez nessa noite. Nós pedimos que o Senhor conduza a nossa mente e o nosso coração diante daquilo que o Senhor quer e pretende falar às nossas vidas nessa noite. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor traga a nós uma revelação, que a sua palavra não somente seja compreendida, mas que brote dentro do nosso coração o desejo de aplicá-la intensamente nas nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém e amém. Este é oficialmente o primeiro culto do ano de 2020, e nós estamos chamando do culto das primícias, ou culto da primícia. E eu quero dar o tema para essa ministração de a relevância daquilo que vem primeiro. A relevância daquilo que vem primeiro. E para ser mais fácil de entender, que eu já vi o Carlos olhando para mim com cara de crítica, falando, não entendi nada desse tema. Quer dizer, a importância, daquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Essa palavra primícia, ela tem muitos sentidos, muitos significados. A palavra primícia, ela quer dizer aquilo que vem primeiro. A palavra primícia, ela também quer dizer aquilo que nós priorizamos, o que é prioridade na nossa vida. Então eu faço logo de início aqui essa pergunta a cada irmão e a cada irmã, o que tem vindo em primeiro lugar na sua vida? O que você tem priorizado? Porque isso é muito importante, o que vem em primeiro lugar, o que nós temos priorizados na nossa vida. A palavra primícia, ela também quer dizer o início, como nós começamos, como nós iniciamos um projeto, como nós iniciamos um dia, como nós iniciamos o mês, ou como nós iniciamos o ano. Então são 2 coisas extremamente importantes: prioridade, aquilo que vem primeiro em nossas vidas, e como nós iniciamos os nossos projetos, como nós iniciamos os nossos sonhos. Eu vejo muitas pessoas reclamarem no final do ano: esse foi um ano terrível, esse foi um ano difícil, esse ano foi um ano de sacrifício. E quando nós analisamos de uma forma mais profunda
as situações, né, e muito nós compreendemos que, né, isso foi uma realidade. E isso aconteceu justamente porque nós não tivemos algo chamado prioridade, ou nós não iniciamos bem, ou não iniciamos os nossos projetos da forma que nós deveríamos iniciar. Então, para não haver chorumelas no final de 2020, eu quero que você saia daqui nessa noite com uma compreensão muito clara do que é a primícia, do que nós temos que priorizar na nossa vida e como nós temos que iniciar os nossos projetos, como nós devemos iniciar o nosso ano. E eu creio que se você compreender isso, traçar as suas metas e os seus objetivos, você vai chegar no final deste ano, no final de 2020, dizendo assim: este foi um ano bom, esse foi um ano de sucesso. Amém? O texto que nós lemos, ele fala a respeito disso, ele fala a respeito de honrar, né? É óbvio, eu sei que você já sabe disso, que a nossa prioridade, aquilo que tem que vir em primeiro lugar na nossa vida é... Vamos de novo, né? Eu sei que você é um crente, né? Um crente aí, um homem de Deus. Vamos com as mulheres eu acho que está mais ligada na palavra aí, né? As mulheres aqui dessa igreja são mulheres de Deus, e homens e mulheres de Deus priorizam Deus na sua vida, amém? Eu sei que você compreende isso, mas eu sei também, né, que no passar dos dias, né, no passar dos meses, nós temos uma tendência a nos esquecermos disso. Às vezes as lutas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, muitas vezes faz com que a gente perca o foco. E quando nós perdemos o foco da nossa vida, quando nós perdemos a prioridade da nossa vida, que é Deus, nós temos uma tendência a desviar, né, daquilo que Deus tem como objetivo na nossa vida. O texto que nós lemos, esses 2 versículos tão conhecidos, né, fala a respeito de honrar ao Senhor. Honre ao Senhor. O pastor Luciano Subirá, né, quando ele explica a respeito deste versículo, e ele explica essa palavra honra, né, o que quer dizer, né, essa palavra honra. Honrar quer dizer distinguir. Honrar quer dizer fazer diferença. Eu pergunto para você, você quer ter um ano de excelência na sua vida? Amém? Esse é o desejo do seu coração, de ter um ano diferenciado, de ter um ano extraordinário. Se esse for o seu desejo, você tem que aprender a honrar o Senhor. Honrar quer dizer distinguir, tratar de forma diferente. Eu digo e digo com toda convicção, se você não trata Deus de forma diferenciada na sua vida, você nunca vai ser uma pessoa diferente nesse mundo. E eu vou repetir isso. Se Deus não é algo diferenciado na sua vida, se Deus não faz diferença na sua vida, e quando eu falo diferença na sua vida, não é aquela vida toda que você viveu, a diferença na nossa vida no dia a dia, no dia a dia. Se Deus não faz a diferença na sua vida, se Deus não é honrado, não é distinguido, se você não trata as coisas de Deus de uma forma diferente, você nunca vai ser uma pessoa diferenciada nesse mundo. E é exatamente isso que nós queremos. O nosso chamado, o chamado de Deus para a nossa vida, é justamente esse, que nós sejamos pessoas diferenciadas, que nós sejamos pessoas relevantes neste mundo em que nós vivemos. E para que isso seja uma realidade na minha vida e na sua vida, nós precisamos aprender a honrar a Deus, a tratar Deus de uma forma diferenciada. E Deus, Ele pede isso. Deus, Ele não nos obriga a nada.
Inclusive, Deus nos deu a capacidade de decidir. Deus nos deu o livre-arbítrio. Você pode decidir. Inclusive, se você decidir hoje, não quero mais saber desse negócio de ser crente, de ser cristão, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber, de pastor, não quero mais saber de nada, você pode tomar, essa decisão, Deus te dá essa liberdade. Mas o que Deus pede a nós? Deus pede a nós o primeiro lugar na nossa vida. Deus pede um lugar de primícias. Deus, Ele quer ser, a prioridade na nossa vida. Deus, Ele não pode ser de forma alguma, e quando eu falo Deus, entenda que eu estou falando, não somente, do ser celestial, estou falando Deus no sentido da igreja, de tudo aquilo que envolve, a palavra de Deus. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, sabe o que acontece? Nós vamos ser mais um crente mais ou menos. Mais um crente mais ou menos. E olha, eu quero dizer para você, eu falo com muito pesar, tem muito cristão mais ou menos por aí. E esse não é o chamado de Deus para a sua vida. Esse não é o chamado de Deus para a minha vida. E eu digo mais, esse não é o chamado que Deus tem para essa igreja. Nós somos chamados, e o nosso chamado é justamente esse, para sermos diferentes, pessoas diferenciadas. Crente diferenciado é crente que honra a Deus, que trata Deus e as coisas de Deus de uma forma diferente. Então eu pergunto novamente, como você quer que seja esse ano de 2020? Para que isso aconteça, você tem que aprender, nós temos que aprender a honrar a Deus, colocar Deus como prioridade, colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. E nada pode substituir esse espaço de Deus, porque às vezes, também diante das dificuldades que nós enfrentamos, a gente acaba substituindo, colocando os nossos problemas, colocando as nossas dificuldades, colocando as nossas lutas à frente da nossa vida. E a gente insere Deus. Deus está até contido na nossa vida, mas está em qualquer lugar. Está num tempo vago. Se eu tiver tempo, eu vou à igreja. Quem sabe essa semana seja uma semana, onde o meu chefe não cobre muito hora extra de mim. Quem sabe nessa semana eu não esteja tão cansado, aí eu vou à igreja. Como você quer que seja o seu ano? Aprenda a honrar a Deus. Aprenda a dar a Deus a prioridade. Priorize o Senhor e não permita que nada seja colocado no lugar de Deus e nem acima de Deus. A gente conhece um ser, que teve aí o desejo, de estar acima de Deus, e a gente sabe, o que aconteceu com ele. Ele caiu dos céus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus é o primeiro na nossa vida. E quando eu falo na nossa vida, eu falo de todas as áreas da nossa vida. De todas as áreas. Porque também a gente tem um costume de particionar a nossa vida. Olha, essa área aqui, e geralmente a área que a gente tem mais dificuldade, aí a gente quer, nessa área aqui, Deus, essa área aqui está tranquila, eu estou controlando bem, aqui eu não preciso do Senhor nessa área da minha vida. Então a gente vai tirando, a gente vai seccionando a nossa vida, vai cortando a nossa vida, e vamos vivendo uma vida mais ou menos, vamos vivendo uma vida pela metade. Priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida financeira. Este ano, a oferta do final de ano, foi a maior oferta do final de ano que nós tivemos em todos os tempos da história, da igreja Cristo Salva de Campinas. Graças a Deus por isso, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque eu já vejo uma igreja muito próspera. Amém? Eu já vejo uma igreja abençoada financeiramente, sabe? Porque a prioridade foi dada a
Deus. A primícia foi dado a Deus. E isso é honra. E Deus gosta de ser honrado. Né? Você gosta de ser honrado? Sim ou não? Deus também gosta de ser honrado. Então eu vejo, quando a gente vê um sinal dessa forma, quando nós vemos a igreja compreendendo a palavra e a direção dada por Deus, colocando Deus em primeiro lugar, nós vemos sim, né, grandes coisas que Deus já está fazendo e ainda vai fazer nas nossas vidas, na vida desta igreja. O que Deus pede em primeiro lugar? O que Deus pede em primeiro lugar? O versículo que nós lemos fala a respeito da nossa renda, né? Fala a respeito daquilo que nós recebemos ao longo de um mês, fala a respeito de dízimo, de oferta, e eu sei que isso você já entendeu, e a nossa igreja, graças a Deus, entrou no período de maturidade grande neste sentido. Nós temos que honrar, em primeiro lugar, a Deus com a nossa renda, com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Porém, o versículo também fala com a primícia dos nossos bens. Com a primícia dos nossos bens. Bens é muito mais do que um carro. É muito mais do que uma casa. Bem é aquilo que tem valor para a nossa vida. Bem é aquilo que tem valor, que tem relevância para a nossa vida. Você está preparado para que nesse ano de 2020, você também honre ao Senhor com os seus bens, com aquilo que você tem valor, que você valoriza na sua vida? Porque honrar a Deus é com o nosso dinheiro, com a nossa oferta, com o nosso dízimo, mas também é honrar a Deus com tudo aquilo que tem valor para nós. O seu tempo é importante para você? Sim ou não? É importante? Então honre a Deus com o seu tempo. O seu tempo é algo valoroso para você? Honre a Deus, honre a Deus. Como que você faz isso? Separe um tempo para Deus. Graças a Deus nós trabalhamos na igreja, a gente tem um privilégio muito grande, né? Eu inicio o dia aqui na igreja, eu, pastor Brás, a gente está aqui na igreja, na oração. Então a nossa primícia, o início do nosso dia, é o início já dado a Deus. A gente está aqui orando, ministrando a palavra, intercedendo pela igreja. Então, lógico, nós temos esse privilégio, mas tenha também isso dentro do seu coração. Eu levanto, eu acordo 6 horas da manhã, mais ou menos, 10 para 7 eu já estou aqui na igreja, e quando eu levanto, eu saio de casa, minha esposa levanta também atrás, e ela vai orar a Deus, e ela vai também ler a palavra de Deus. Ela faz isso todos os dias, Às vezes nós pensamos assim, mas eu não consigo ir na igreja. Mas você na sua casa, né? Acorde 15 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo. Se você não consegue, 5 minutos mais cedo, mas entregue o primeiro momento do seu dia ao Senhor, e você vai ver o quanto isso faz diferença na sua vida, porque bem é aquilo que tem valor na nossa vida. E eu sei que seu tempo é valoroso. Pegue uma parte do seu dia, faz um voto com Deus, faz um compromisso com o Senhor, fala, olha, esse ano eu vou ter a minha devocional, eu vou fazer a minha devocional. Deus se agrada desses compromissos. Por quê? Porque isso é priorizar Deus, é distinguir as coisas de Deus, é tratar as coisas do Senhor de forma diferenciada, e você pode fazer isso, e se você fizer isso, com certeza, esse ano de 2020 vai te surpreender, amém? Porque você vai ver Deus fazendo e construindo grandes coisas na sua vida. O que é de valor para você? São os seus sentimentos são importantes, né? Então dê os seus sentimentos como primícia ao Senhor, no momento de alegria extrema, graças a Deus, você fecha os olhos e agradeça ao Senhor em primeiro lugar. No momento de dor, de luta, fecha os olhos e fala, Senhor, eu estou aqui, hoje é um dia de luta, de sofrimento, porque nós temos também uma grande tendência, né, de compartilhar os nossos sentimentos, né, com outras pessoas, e a gente vai deixando Deus de lado. Será que Deus não quer participar da sua vida também?
em primeiro lugar, nos momentos de alegria da sua vida, nos momentos de tristeza, eu tenho certeza que Deus quer ser o primeiro a ouvir aquilo que se passa dentro do seu coração. O quanto nós temos compartilhado com Deus, levado a primícia em primeiro lugar, também aquilo que se passa dentro do nosso coração. Talvez você tenha levado as suas dores, as suas angústias, primeiramente a um amigo, que por mais que possa fazer algo por você, garanto que não pode fazer tão quanto Deus na sua vida. Você já pensou em primícias nesse sentido? De entregar os nossos sentimentos ao Senhor em primeiro lugar? Minha esposa, ela tem falado bastante a respeito disso, a Ada tem falado bastante, de entregar os sentimentos primeiramente a Deus, Eu acho que ela fala isso em relação a mim, que de vez em quando ela tem vontade de pegar no pescoço, antes de fazer isso eu vou entregar esse sentimento a Deus, E quando nós entregamos aquilo que se passa primeiro na nossa vida, Deus trata da gente, Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Precisamos aprender a entregar a nossa vida a Deus, não pela metade, não somente dos momentos dos cultos, que são poucos. Nós temos culto aqui, quinta, os jovens no final de semana, sábado e no domingo. São poucos os cultos. Não somente dos cultos, mas entregar os nossos dias ao Senhor como prioridade, como primícia, de ofertar a Deus aquilo que vem primeiro, dar a Deus aquilo que é importante, aquilo que é relevante na nossa vida. Então, se você priorizar o Senhor ao longo deste ano, com certeza, o seu ano vai ser um ano abençoado. Porém, primícias também fala a respeito de como nós iniciamos algo, como que você tem iniciado os projetos que Deus tem dado na sua vida. E para ficar mais fácil, como você tem iniciado os sonhos que Deus tem colocado dentro da sua vida. Sabe por quê? Porque como a gente inicia algo é muito importante. Sabe por quê? Porque isso se relaciona a custo e qualidade. Isso aqui não é uma palestra de autoajuda, Mas como nós iniciamos algo na nossa vida, é diretamente relacionado com custo e qualidade. Você sabia disso? Eu cuidei e gerenciei projetos de engenharia por muito tempo. E eu tinha um chefe que ele dizia assim, Eduardo, horas gastas num planejamento, no início de um projeto, são horas economizadas na execução de um projeto. Ele falava isso direto, eu me irritava com isso. Mas é uma realidade. O início dos nossos projetos, o início dos nossos sonhos, de colocar os nossos sonhos de uma forma operacional, colocar os nossos sonhos em prática, isso é muito importante. Tem muitas pessoas que têm um pensamento muito errado, de dizer assim, vai fazendo, depois a gente corrige. Vai tocando, depois a gente acerta. Começa um ano totalmente errado, totalmente torto. Quando você faz qualquer edificação, quando você vai construir uma casa, ou um prédio, ou uma ponte, qualquer coisa, o que você faz primeiro é a fundação. O alicerce. Primeira coisa que você faz. E isso é o início. Se esse início não tiver correto, vai ser muito difícil acertar dali para frente. E eu vou repetir isso. É como você ter a pretensão de edificar uma casa sobre um alicerce, uma fundação que foi feita errada. É muito complicado, é muito difícil. Tem jeito? Tem jeito, mas custa muito. Escuta o que eu estou dizendo, custa muito. Tem muitas pessoas que chegam no final de um ano cansadas, parece estar carregando, um peso enorme sobre os ombros. Sabe por quê?
Porque começa errado. E quando começa errado, para acertar aquilo depois, é difícil demais, gente. Às vezes é irreparável. Tem que se derrubar tudo e começar de novo. Eu me lembro do exemplo que o pastor dá, e esse exemplo, é um dos exemplos que eu mais gosto, ele não dá muito esse exemplo, né, que é da camisa. Esses dias o Pedro chegou para mim, né, tentando abotoar a camisa. Fez errado. E camisa é assim, realmente é desse jeito. Se você começar errado, não adianta você querer consertar. Você tem que fazer o quê, pastor? Solta tudo. Eu tive que soltar toda a camisa dele. Aí eu falo, Pedro, ó, mede aqui embaixo primeiro, tá certo? E agora você vem, né, edificando a sua abotoadura correta. Olha que coisa linda, hein? Edificando, né, a sua... E chegando até o final corretamente. E às vezes, no desespero de abotoar a nossa camisa rapidamente, a gente pula uma casa, e a gente faz errado, né? E a gente fica tentando consertar, e às vezes não tem conserto não. Tem que voltar no zero, medir certinho e recomeçar. Sabe, porque o início é muito importante. Se você não presta atenção no início, tem certeza que vai lhe custar mais. Pode ser que não lhe custe dinheiro, mas pode ser que lhe custe tempo. Pode ser que lhe custe sentimentos. Pode ser que lhe custe alma. Pode ser que lhe custe algo de valor na sua vida. Então o início é extremamente importante, não só de uma construção de um prédio, de um relacionamento. Pessoas que lutam anos para tentar consertar um relacionamento, quando tiveram a oportunidade de começar de uma forma correta. Eu sempre falo isso para os jovens que vão começar um relacionamento dentro da igreja. Eu digo o seguinte: você tem a oportunidade de começar as coisas certas. Quem já veio conversar comigo sabe que é exatamente isso que eu falo. Você tem uma decisão. Você pode tomar essa decisão. Como você quer fazer? O jeito correto é esse. Comece desse jeito. Funciona dessa forma. Aí a gente reza a nossa cartilha, né? Dá as instruções. E eu digo assim, ó, você pode fazer isso. Mas a decisão é sua. E nem todos querem fazer as coisas de uma forma correta. Às vezes inicia errado, e às vezes nem é por falta de instrução. Por que quer iniciar errado? Depois a gente resolve. Meu irmão, é tão difícil. Deus é um Deus de graça e de misericórdia, mas é tão difícil de consertar algo que começa errado. É tão complicado consertar um relacionamento que já começa com quebra de princípios da palavra de Deus. Tem conserto? Tem, mas custa muito, custa lágrima, custa choro, custa dor de cabeça, a sua e a nossa, que é pior ainda. Custa. E se não bastasse isso, a qualidade também, ela é prejudicada. Porque se você inicia algo errado, meu irmão, a qualidade ela vai ser afetada. Inicie uma construção errada, a qualidade dessa construção ela vai ser afetada. Inicie um relacionamento de forma errada, e a qualidade desse relacionamento também vai ser afetado. Pergunto para você, como você tem iniciado os projetos de Deus na sua vida? Como você tem cuidado disso? O emprego, você arruma um emprego, começa a fazer algo novo, como você tem iniciado, é extremamente importante. Às vezes, o nosso cansaço, ele é decorrente, sabe do quê? De um mau começo. Às vezes nós começamos de uma forma errada. Esses dias o Pedro, ele teve a pretensão de começar um regime. Meu filho é ótimo, que ele dá bons exemplos de ministração aqui, né? Vocês estão vendo, né? Aí ele quis começar um regime na churrascaria. E vocês conhecem o Pedro, né? Menino robusto. E aí no dia da churrascaria,
Eu fui pegar comida com ele lá, foi no casamento da dona Vilma, ele pegou 2 folhas de alface, jogou um negocinho em cima, e eu falei, não é a pegada do menino, né? Não é assim que funciona o negócio. E aí eu falei, Pedro, por que você comeu só isso? Ah, pai, estou no regime. Falei, agora, né? R$34 o regime? Oh, meu filho, dá um dia depois, né? E ali eu comecei a explicar para ele, eu falei, meu filho, é o seguinte, né? Como a gente inicia algo, é importante. A sua intenção está certa, você está rechonchudo, você está talinha larga, né? Mas pensa bem, né? Se você vai conseguir levar isso por muito, não é melhor você achar a boa medida, né? Não precisa ir lá e comer toda a comida que tem lá, né? Come o suficiente, equilibra, come um pouquinho, né? E eu comecei a dar comida na boca dele ali, né? E ele com as 2 folhas de alface, ah, pai, posso? Né? Aí o final foi a pizza de sorvete, ele não aguentou, ele falou, não aguento. Eu falei, rapaz, usa a boa medida, porque como você começa é importante. Tem gente que começa assim, né, no nível tão hard, tão top, tão difícil, né? Como você começar no videogame, eu não gosto de videogame, mas você começa na fase mais difícil, né? Como você começa? Traça, isso é planejamento, é o plano, algo, olha, sabe que, 2 coisas que eu não gosto, 2 palavras que eu uso muito pouco, é o tudo e o nada. Vocês vão perceber que no meu vocabulário, essas 2 palavras eu uso muito pouco. Tudo é assim, nada é assim. Tudo é desse jeito, nada é desse jeito. São 2 palavras, são afirmações que eu não gosto. Porque eu creio que a Bíblia, ela faz a gente caminhar, né, a boa medida. A Bíblia nos ensina a caminhar a boa medida. Né? Não é 2 folhas de alface com risco de maionese em cima. Né? Mas também não é 20 pizzas de sorvete. Não que ele coma 20 pizzas de sorvete. Comeria, mas a gente não deixa. É a boa medida, é o arroz, o feijão, né? A mistura, né? A guarnição, eu sou do tempo da guarnição, né? Guarnição, né? A sobremesa, equilibrado. Por quê? Porque a forma que você inicia é importante. Muitos sonhos, eles param pela metade. Muitos projetos, eles param pela metade. Sabe por quê? Porque você inicia de uma forma errada. Veja bem, eu não estou falando de prioridade aqui. Eu estou falando de como nós iniciamos as coisas. Como nós damos o start nos planejamentos que nós temos na nossa vida. O início é extremamente importante. Pensa bastante nisso. A prioridade na nossa vida, o que vem em primeiro lugar, é Deus. Segundo ponto extremamente importante. Como você quer iniciar esse 2020? Traça planos. Eu tenho visto pessoas falando assim, o encontro de casais de 2020 eu não perco. Tá certo? É isso mesmo. É um plano, um projeto. Eu não perco esse encontro de casais de 2020. Olha, eu não vou perder acampamento. Esse ano eu vou no Abacateiro. Gente, está começando já janeiro aqui, aí o pessoal está lá no Abacateiro já. Isso é muito bom, sabe por quê? Porque você está iniciando, colocando seus planos, colocando seus propósitos. Olha, esse ano, pastor, eu vou ser dizimista e eu vou ser ofertante. Eu não vou falhar nem um mês. Como Deus se agrada dessas coisas? Um bom início, um início equilibrado, priorizando Deus, né, e tendo sabedoria para iniciar os projetos e os sonhos. E eu encerro essa ministração falando a respeito de Romanos, capítulo de número 11, o versículo de número 16, o livro de Romanos, que é o livro que eu mais gosto da palavra de Deus. Eu gosto da Bíblia toda, mas tem alguns livros que mexem mais com a gente. O livro de Romanos é um livro muito especial na minha vida.
Romanos capítulo de número 11, versículo de número 16, diz assim a palavra de Deus: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Gente, tem muito poder de Deus no versículo como esse. Deus está dizendo que as primícias, quando elas são santas, tudo que é edificado depois disso, também é santificado. O que a palavra de Deus está dizendo, se a raiz de uma planta, ela é bem cuidada, e eu uso a palavra bem nascida, a árvore que vai surgir daquilo ali, também vai ser uma árvore sadia, vai ser uma árvore frondosa, vai ser uma árvore bonita. Essa é a importância de algo chamado primícia. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: você é primícia na vida de alguém, sabia disso? Você sabia disso? Você é primícia na vida de alguém. Tem alguém que está ligado a você aí, está ligado na sua vida. As pessoas a qual Deus lhe deu a responsabilidade de cuidar. As pessoas que Deus permitiu que cruzasse o seu caminho, a qual você falou do Evangelho. São pessoas que estão grudadas em você. Sabe, isso tem que gerar em nós uma responsabilidade muito grande. Você sabia disso? Eu muitas vezes pensando dessa forma, pensando como a palavra de Deus nos ensina a pensar, eu fico muito mais esperto em relação à minha vida. Eu sei o quantas pessoas, né, estão conectadas à minha pessoa aqui dentro dessa igreja. E eu sei da responsabilidade que eu tenho. Sabe por quê? Porque a raiz é que leva o alimento lá para a folhinha que está lá na ponta. E se essa raiz não for uma raiz boa, sabe o que vai acontecer? O resto também não vai ser bom. Nós temos um costume muito feio de reclamar daquilo que está lá na frente, sendo que aquilo que está lá na frente é resultado daquilo que está aqui no presente. O resultado das ovelhas está na origem do pastor. O resultado dos discípulos está naquele que está discipulando. E não há nada que fuja disso. Você é uma raiz, sabia disso? Você é uma raiz. E de você, Deus tem produzido e vai produzir muito mais. Se preocupe em ser uma raiz boa, porque você é primícia na vida de uma pessoa. Da mesma forma que esse versículo chama e me dá uma responsabilidade muito grande, eu quero compartilhar essa responsabilidade contigo, de saber, né, que Deus, Ele está colocando, né, sobre um fundamento, que é essa igreja, que sou eu, que é você aí, né, um grande povo que ainda está vindo, que a gente não conhece, mas está chegando, sabe? E nós somos a primícia disso. Nós somos o pilar de sustentação para tudo isso que Deus tem construído. Nós não podemos ser pilarzinho torto. Nós não podemos ser raiz mais ou menos. Nós temos que ser pilar reto, forte, raiz saudável. Sabe por quê? Porque quando Deus colocar como tem colocado, né, edificando a casa, né, produzindo frutos, isso vai ser construção rígida, sólida, e vai ser árvore saudável, árvore frondosa. É nisso que eu creio, sabe? O versículo diz: se essas primícias forem santas, tudo que vai vir depois será santificado. E eu digo para você nessa noite, reforçando mais uma vez, né? Se você colocar em primeiro lugar Deus, se a sua prioridade for o Senhor, se você no início desse ano compreender essa palavra e caprichar um pouco mais, ter um cuidado, e eu digo mais, eu digo ter percepção e sabedoria de Deus, para iniciar conforme a vontade e o propósito de Deus.
eu tenho certeza que você vai chegar no final de 2020 e você não vai falar assim, foi um péssimo ano. Você vai dizer assim, olha, foi um ano de colheita, foi um ano de avanço, foi um ano de bênção vindas de Deus. Como você quer iniciar 2020? Você tem a oportunidade desse ano, de nesse momento fechar os seus olhos e falar assim, Deus, eu quero priorizar o Senhor na minha vida. Honra o Senhor, distingue o Senhor, coloque as coisas de Deus de uma forma diferenciada. Inicie os seus projetos debaixo da direção, da bênção, da unção, da capacitação, da direção de Deus. E você vai ver um ano muito bem sucedido em Cristo Jesus na sua vida. Amém? Eu profetizo isso sobre a sua vida nessa noite, sobre a sua casa. Um ano diferenciado. Sabe por quê? Porque essa igreja já iniciou, o primeiro dia deste ano, a primeira madrugada desse ano, de uma forma diferenciada, priorizando Deus na presença do Senhor, e isso faz toda a diferença, amém? Feche os seus olhos neste momento, eu quero orar com você. Eu peço para que você, neste momento, se o Espírito Santo assim o direcionar, que você ore ao Senhor. É um momento de fazermos votos, de assumirmos compromissos espirituais. E isso é importante. Ter um compromisso espiritual, ter um voto com Deus, ter uma responsabilidade. Isso é muito importante para a vida do crente, do cristão. Faça um compromisso, faça um voto com Deus. Diga ao Senhor, Senhor, esse ano, o Senhor, ó Pai, vai ser prioridade na minha vida. Esse ano, ó Pai, as primícias de tudo na minha vida vai ser entregue a Ti, ó Pai. Esse ano, ó Pai, os meus projetos, os meus sonhos, eles vão ser iniciados de uma forma diferente. Eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou fazer de uma forma diferente. Eu quero começar com a Sua presença, Senhor. Eu quero começar com a Sua direção, ó Pai. Não com o meu raciocínio, não com a minha capacidade ou com a minha habilidade. Mas a primícia, o início dos meus projetos, dos meus sonhos, ó Pai, eu quero que sejam direcionados por Ti. E se você depositar as suas expectativas em Deus, você vai ver o extraordinário do Senhor acontecendo na sua vida. Você vai ver os milagres do Senhor acontecendo na sua vida. Você vai ver áreas da sua vida florescendo que você jamais imaginou que isso poderia acontecer. Você vai ver uma transformação na sua casa. Você vai ver uma transformação na sua família. Priorize Deus. Trate Deus de uma forma diferente. Olhe para as coisas do Senhor com os olhos renovados, diferenciados. Mude, renove o seu pensamento. Faça compromisso com Deus. Honre esses compromissos com o Senhor. E você vai ver o Senhor te honrando, te respaldando em todas as áreas da sua vida. Qual é a área que você tem enfrentado luta e dificuldade? Agora é o momento de você dizer: Senhor, eu vou priorizar o Senhor na minha vida, porque eu sei que vai haver uma transformação, ó Pai. Porque eu creio no Seu poder, eu creio na Sua presença, eu creio na Sua palavra, e ela me respalda. Faça um compromisso, faça um voto com Deus. Mais importante do que um voto de vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou me esforçar, mais do que um voto que eu vou emagrecer, mais importante do que tudo isso
é colocarmos Deus na frente da nossa vida como prioridade. Se você fizer isso, você vai ter um grande testemunho para contar neste ano de 2020. Faça isso neste momento. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!